Olá a todos. Então, pessoal, vamos à segunda parte, a parte 2, introdução motivacional ao estudo da filosofia. Então, como é que o professor ele pode, ao chegar em sala de aula, como é que ele pode introduzir de uma maneira motivacional, através de um bate-papo informal, de como estudar filosofia, como é que se inicia uma aula de filosofia, o estudo da filosofia. E antes de começar todo aquele estudo aprofundado, né, de temas, de assuntos que são relacionados à filosofia, tá certo? Então, nessa segunda parte, nós temos aqui essas três perguntas, vamos trabalhar em cima dessas três perguntas. Para que serve a filosofia? Qual é a sua utilidade? E por que faz parte do ensino escolar? Na primeira parte do vídeo, então nós já falamos a respeito de alguma coisa a respeito de para que serve a filosofia. Então nessa segunda parte do vídeo nós vamos cada vez mais deixar mais claro, esclarecer para o aluno de por que o aluno ele deve estudar filosofia. Ou seja, para que serve? Por que a filosofia ela tem que fazer parte do ensino escolar? O que vai acrescentar ao aluno? Quando através assim, de atividades do dia a dia, de atividades práticas fora da escola, onde ele vai utilizar a filosofia. Então, a pergunta assim que a gente, né, para que serve a filosofia? Então é a mesma coisa que perguntar por que filosofia. Então é assim, quando assim, ao ver filosofia, né, como uma disciplina do currículo de sua escola, talvez você se pergunte por quê. Então, essa pergunta que foi feita na primeira parte do vídeo, então eu vou dar essa continuidade de uma maneira mais aprofundada, né? Porque a gente fica se pensando, então quando o professor ele pode chegar para o aluno, ou para a turma, e dizer assim, né, esclarecer aos alunos assim, dizendo assim, achando, né, que só os alunos de ciências humanas deveriam se ocupar dela, ou seja, deveriam estudar filosofia. Ciências humanas, além da filosofia, você tem a sociologia, você tem a história, você tem a geografia, e também no ensino universitário das ciências humanas, que é direito, que você aprende na faculdade, na carreira de administração, a própria filosofia, quando você vai fazer faculdade de história, faculdade de geografia. Então, o que acontece, né? Então, na cabeça do aluno, o aluno ele acha que só as de carreira de ciências humanas é que deve estudar filosofia, e não os engenheiros, médicos, técnicos e profissionais da área de ciências biológicas, né? Da área de ciências exatas ou biológicas. As ciências exatas é matemática, física, química, e das ciências biológicas, que é a biologia propriamente dita, tá certo? Então, o que acontece? É muito importante quando o professor ele vai dizer, ele chegar à turma e dizer né, que a inclusão da filosofia, né, no curso secundário, que hoje em dia a gente chama de ensino médio, né? Então, naquela época, na década de 80, década de 90, então a gente também chamava de que eu estou no científico, né? Ou seja, que eu estou no segundo grau, tá certo? Então é assim, então a inclusão da filosofia no curso secundário, no ensino médio, não só é necessária, como também deveria ser obrigatória a todos os alunos, por ser muito importante para a sua formação geral. Como assim? Porque você vê que a filosofia ela ajuda a promover a passagem do mundo infantil ao mundo adulto, né? Estimulando a elaboração do pensamento abstrato, ou seja, pensamento abstrato ou pensamento crítico, tá certo? O exemplo que eu dou muito claro é a condição em relação ao amadurecimento. A gente fica se pensando, você vê que de acordo com o passar dos anos, acontece essa fase do amadurecimento. Você vê o ser humano, ele começa ali na sua fase infantil, na sua fase de descobertas, na fase infantil que começa todo aquele processo de questionamentos. Você vê que uma criança ela pergunta muito, por que ela faz sempre essas perguntas? Porque ela tudo que ela vê, tudo é novidade para ela, ela está fazendo todos aqueles questionamentos. Então eu falei referente à primeira parte do vídeo, dizendo por que a criança ela é muito questionadora. E você vê que ali, ela perguntando, fazendo muitas perguntas, ela está filosofando. Então, o que acontece? Então, com o passar do tempo, né, quando chega a fase de adolescente, aí quando chega
chegando à fase adulta, então cada vez mais ocorre esse processo de amadurecimento. Mas o amadurecimento que a gente vê com mais evidência é o amadurecimento na fase biológica. Mas onde é que fica, então, o amadurecimento na parte de mentalidade? Então você vê que o amadurecimento biológico, que acontece todo já aquela fase já hormonal, quando o adolescente, né, ele é tanto masculino, né, quanto feminino, ele começa toda aquela fase do autoconhecimento, do conhecimento da fase da sua sexualidade, né? Então que ele já é um adolescente, então ele já começa a desenvolver tendo aquelas alterações hormonais. Então isso aí vamos dizer que é uma fase de amadurecimento biológico, quando ele já começa a ter já interesse pelo sexo oposto. Então já começa todo aquele processo já do seu autoconhecimento, né, da sua opção. Então, de todo o conhecimento do seu corpo, né, de uma maneira geral. Então, o que acontece? Então, isso mostra que ele existe, né? Que ele tem aquela consciência de que ele existe, de que ele está vivo. Então, já existe uma parte já de filosofia, como eu já falado na primeira parte do vídeo, a respeito do penso, logo existo, tá certo? Mas o que eu estou querendo abordar aqui é o amadurecimento na parte amadurecimento abstrato, que é o nosso amadurecimento interior. Então você vê que esse tipo de amadurecimento é a conquista da nossa autonomia, né? Do pensar e no agir, né? Então por isso que você vê que a gente vê assim que muitos adultos eles permanecem crianças caso não exercitem desde cedo, né, esse olhar crítico sobre si mesmo e sobre o mundo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que nós vemos aí, um transtorno muito que acontece na sociedade, que eu chamo de transtorno social, um dos exemplos é o ciúme excessivo. A gente fica se pensando, por que ocorre esse ciúme excessivo? Por que dentro do relacionamento, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento que destrói tantos relacionamentos afetivos, que destrói casamento, destrói namoro, destrói noivado, enfim, essa questão do ciúme possessivo, esse sentimento de possessividade e que você tem que se apossar da pessoa e que aquela pessoa ela é sua, ela é só sua, de mais ninguém. Então você vê que, por que acontece isso muito, não só com jovens, né, até com adolescentes, que é até natural na fase da adolescência acontecer esse tipo de ciúme, né? Que um fica olhando para o namorado da outra, para a namorada do outro, essa coisa toda. Então essa ali já é uma fase de haver esse tipo de turbulência, e que a tendência com o passar dos anos é isso ter uma melhoria, mas só vai ter uma melhoria se a filosofia fizer parte lá do ensino escolar. Por isso que eu defendo muito que as escolas, todas as escolas, né, não só aqui no Brasil como também a escola global, né, no mundo todo, e claro que existem assim, escolas, né, de outros países, né, que adotam esse tipo de disciplina. É por isso que as pessoas conseguem ter uma fase de amadurecimento, conseguem, quando vai atingir a fase adulta, no decorrer dos anos, acontece tanto o amadurecimento biológico, mas também tem o seu amadurecimento interior. E o que acontece então, em relação a esse ciúme excessivo é isso, porque pela falta, né, de conhecimento, de passar para a pessoa que o ciúme excessivo não é uma conduta muito boa e que realmente destrói, e muitos acham que é uma prova de amor, que ter ciúme, eu preciso ter ciúme para provar que eu gosto da pessoa. Isso é totalmente errado. Então por isso que você vê que muitos adultos permanecem crianças por causa disso, porque eles não exercem desde cedo, não passam para esse adulto todos esses problemas que acontecem na sociedade. Então você vê que uma das características, por exemplo, dos estados autoritários, né, é impedir o ensino da filosofia e silenciar os pensadores. Tá? Então você vê, porque para garantir a obediência passiva dos cidadãos. Então você vê que isso muito aconteceu já aqui no Brasil. Foi quando, a partir de 1971, né, a filosofia desapareceu do ensino secundário durante 13 anos. Você vê, mais de 13 anos aí, bota 20, 22, 30 anos por aí. Então o que acontece? Por isso que qualquer que seja sua atividade futura, seu projeto de trabalho, você precisa, né,
você como pessoa, como cidadão, precisa da filosofia para esse alargamento da consciência crítica, né? Para o exercício da capacidade humana, né? De se interrogar e para uma participação mais ativa na comunidade em que vive. Então você vê, você precisa ter esse pensamento crítico, exercer esse pensamento crítico, você questionar e não você ser passivo, você ter sempre querendo só obedecer, obedecer. Por isso que aquela frase que a gente fala assim, que só obedece quem tem juízo, obedece porque tem juízo. É totalmente, isso aí é uma deturpação total, uma deturpação radical quando uma pessoa que pensa assim, né, que só obedece quem tem juízo. Isso aí está totalmente errado. Você precisa questionar. É um exemplo que eu dou, claro, muito assim conhecido, né, a maioria das pessoas, de todo mundo, em relação às propagandas. Quando você tem a propaganda de um produto e aquele produto ali, então a sua mentalidade, quando acha que você tem que é obrigado a adquirir aquele produto que é passado na televisão, que é passado na loja, e você se sente obrigado, você acha que você é obrigado a usar. Quando você vê que outras pessoas usam, então eu também vou usar. É a mesma coisa em relação quando você vai comprar um telefone, né? Um celular, um iPhone, um smartphone. O que você vê? Você vê ali, aquele produto ali já é avançado, já é uma de outra tecnologia, e então eu vou comprar porque todo mundo está usando. E se você não quiser usar? E se você quiser exercer seu pensamento crítico, você exercer sua autonomia de não querer usar? E o que acontece? No final das contas, muitas pessoas acabam vamos lá, se rendendo a esse produto sofisticado, esse produto mais avançado. Então eu tenho o meu celular ali, o meu aparelho já é ultrapassado, já é obsoleto, não serve mais. Então eu vou comprar outro aparelho para que as pessoas não me critiquem, porque você vê que tem muitas pessoas que têm medo de serem criticadas. Então, para não serem criticadas, então elas têm que aderir à moda. Eu vou fazer isso, eu vou querer isso em mim, eu vou querer algo no meu corpo, eu vou querer fazer uma pintura, não sei o que, no meu corpo, porque eu quero botar uma tatuagem aqui e aqui para que as pessoas não me vejam como um careta, para que as pessoas não me critiquem. Então, esse tipo de pensamento desse tipo de pessoa é porque ela não exerceu o pensamento crítico. Ela vai sempre querer exercer o poder do sim. Ela nunca vai dizer não. Então, outro exemplo é em relação a essas pessoas que não aprendem a dizer não. Então, elas acham que não aprendendo a dizer não, elas vão ser mais aceitas pelo grupo. Então, aquele determinado grupo ali que tem um certo preconceito, um grupo preconceituoso, que não aceitam um não daquela pessoa. E se essa pessoa tiver um pensamento crítico, se ela tiver uma autonomia, se ela tiver um amadurecimento interior, ela vai dizer não e ela não vai ter sentimento de culpa. Então, quando o professor comenta isso com os alunos em sala de aula, então é uma maneira de fazer uma introdução motivacional à filosofia, tá certo? Então, isso tudo que eu falei está dentro dessa pergunta aqui: para que serve a filosofia? Qual é a sua utilidade? E por que faz parte do ensino escolar, tá certo? Então, se ela faz parte do ensino escolar, isso significa que existe faculdade de filosofia, né? E que não constitui apenas o conhecimento teórico, né? Que satisfaz a inteligência. Então você vê que, novamente, eu sempre gosto de fazer essas recapitulações para ficar bem claro, para esclarecer cada vez mais que a filosofia, qual é a ferramenta de trabalho que você exerce quando você está filosofando, para deixar bem claro por que a filosofia é muito importante. É o raciocínio. Quando você sabe utilizar a razão. Então você vê que quando você utiliza a razão, você tem aqui a razão e você tem aqui a emoção. Tem pessoas que gostam de botar a razão em cima da emoção. Isso é uma maneira de ter um pensamento crítico? Sim. Isso é uma maneira de ter uma autonomia? Sim. E quando você você bota no mesmo nível, né, a razão com a emoção, também você exerce assim
você não, você continua exercendo um certo pensamento crítico, né? Você nunca consegue deixar a emoção tomando conta. Quando a pessoa fala assim, aquela pessoa é mais coração, ela age por impulso, toda que age por impulso, ela quer comprar aquela determinada coisa, aquele determinado produto na loja e ela olha assim, então ela não pensa duas vezes e quer comprar. Porque ela quer gastar, porque ela pode gastar. Eu vou comprar isso porque eu posso gastar. Então isso aí isso aí é um perigo, é uma armadilha muito grande para aquelas pessoas que têm grande poder aquisitivo, boas condições financeiras. Então ela quer comprar aquilo porque ela quer mostrar o poder que quer comprar. Isso é uma mentalidade fraca. Então são um tipo de pessoas que no futuro vai acontecer que vai desmoronar o seu patrimônio. Por isso que você vê tem muitas celebridades, tem muitos assim, artistas, não só aqui no Brasil, como também em outro mundo, no mundo artístico, você vê que como tem pessoas que não conseguem administrar o seu patrimônio e acaba decretando falência. Porque o que acontece? Porque não exerceu a sua disciplina de pensamento crítico, a sua disciplina de pensador. Então, quando você deixa de exercer a sua autonomia, o seu poder de você pensar, de você transmitir a sua própria opinião, a tendência é você tanto ter falência, tanto emocional, e acaba afetando a sua saúde e acaba você tendo problemas com a sociedade. Você acaba sendo colocado, sendo excluído até de um determinado grupo social. Você acaba se sentindo excluído, você acaba tendo sentimento de culpa. E você depois e o que vai acontecer? E você fica tão perturbado, a pessoa fica tão perturbada quando a pessoa chega numa condição dessa, ela não consegue nem questionar, ela não consegue nem exercer o seu poder de filosofia, porque não consegue ter um direcionamento, tá certo? Então você vê que a filosofia, ela não satisfaz apenas, não constitui apenas um conhecimento teórico, né, que satisfaz a inteligência, mas que deve servir de fundamento para a atividade prática e suas múltiplas feições. Por esses exemplos que eu falei, a respeito do ciúme excessivo, a respeito, né, que não consegue, né, administrar todos os seus bens, né, quando você tem aquele sentimento de possessividade no relacionamento, que você tem que ter aquela pessoa. Então, está dentro dessa parte aqui, qual é a sua utilidade, né? Então você vê que, deixando bem claro que a essência, né, do conhecimento filosófico é a busca do saber e não de sua posse. Então o observador filosófico, ele não interfere no objeto observado. Um exemplo que a gente pode ver é em relação ao voo da flecha. A gente fica se pensando, o voo da flecha, quando você observa aquela flecha voando, então você está ali observando. Então a observação já é a primeira etapa do método científico, que a gente vai ver depois a respeito disso, que em relação às etapas do método científico, que ele é utilizado muito para estudos biológicos no conhecimento científico. E o que tem em comum entre a filosofia com a ciência? É justamente essa primeira etapa do método científico, que é a observação. Você observa o voo da flecha. Então, quando você não tem conhecimento científico, quando você olha aquela flecha voando, qual é o tipo de conhecimento que você pode ter naquela flecha? Se você utiliza, você fala, vamos dizer que você tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, deixando bem claro que você tem o raciocínio. Quando você está fazendo o seu raciocínio. Um filósofo, quando ele, ao observar uma flecha voando, ele vai dizer assim, aquela flecha, ela está voando porque ela tem um destino certo. O destino certo é o alvo que está encravado no peito do inimigo, do soldado inimigo. Pronto, então você sabe que se a flecha está voando, você sabe qual é o destino que ela vai ter. Ela vai buscar um alvo. Então, um alvo que o filósofo ele pode dizer, ele pode raciocinar, a flecha acertar o peito do soldado inimigo. Então, como é que seria você fazer, levar isso para o conhecimento científico, por exemplo? Quando você tem o conhecimento, se você tem um conhecimento científico, o que
um observador que tem esse tipo de conhecimento, ele vai dizer, ele vai querer saber de onde veio a flecha. Ele vai questionar, ele vai fazer uma pergunta, mas que já está dentro do conhecimento científico. Ele vai perguntar de onde veio aquela flecha. Não importa quem atirou. Ele vai querer já colocar a disciplina de física em cima. Como assim? Tem um assunto de física que é relacionado é chamado de lançamento. Então, quando a flecha ela faz uma trajetória assim curva, né? Como se fosse assim uma trajetória parabólica. Ela faz assim uma trajetória, a flecha. Então você vê que ela foi lançada a partir de um tipo de lançamento que é o lançamento oblíquo, que depende de um ângulo. Aí o professor de física lá, ele explica, né, que quando né, a pessoa, né, que vai exercer, né, o impulso, vai preparar para a flecha ser acionada, para voar, pronto. Então ele faz uma certa inclinação, ele inclina, ó, ele tá assim. Tem gente que faz assim, ó, que atira a flecha assim, né, nessa linha imaginária que é paralela ao solo, né, ao solo horizontal. Mas se você fizer assim, ó, você pode fazer assim a flecha, no arco e flecha, e você tem, ó, de uma maneira, ela é inclinada. Aqui você tem um eixo imaginário que ela faz ela tem um ângulo de inclinação em relação à superfície horizontal. Então isso se chama na parte da física de lançamento oblíquo. Isso aí já é um conhecimento científico. Então na hora que lançou, ó, pam, a flecha voa, acabou. A flecha voou e ela vai ter que acertar algum alvo. Ela vai ter que acertar um alvo. Na hora que ela acertar o alvo, a sua velocidade final vai ser zero. Vamos dizer, então isso aí é a física que explica, porque ele já envolve grandezas físicas como velocidade, ele envolve altura, ele envolve a matemática porque tem um certo ângulo, né? Quando você, por exemplo, quando você tem a flecha, né, que é paralela à superfície horizontal, vamos dizer assim, o ângulo é de quanto? De 0 graus, quer dizer, existe um valor. Então isso aí você já vê que já é umas ciências exatas. Agora, então isso aí já é dentro do conhecimento científico. Então é por isso que nessa segunda parte do vídeo também vamos abordar que, como a filosofia ela faz parte de um dos tipos de conhecimento, então para ficar bem claro, para a gente conseguir diferenciar a filosofia dos outros tipos de conhecimento, principalmente o conhecimento científico, há pelo menos 4 tipos fundamentais de conhecimento, de acordo com o tipo de apropriação que o homem faz da realidade. Tá certo? Então você vê que quando o homem, né, ele se apropria daquela realidade, qual o tipo de apropriação que ele pode fazer a respeito, né? Então nós vamos ver isso agora em relação aos 4 tipos de conhecimento científico, tá certo? Então pessoal, tá aqui. Então como é que o professor de filosofia ele pode fazer? Então qual é essa dica que ele pode seguir? Tá aqui, ó. Os 4 tipos de conhecimento, tá aqui. Então como é que a gente pode começar? Então, o primeiro tipo de conhecimento, né, que existe é chamado... Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. É o chamado conhecimento vulgar, né? Então, como é que seria o conhecimento vulgar? Alguns autores eles chamam de conhecimento empírico também. Então, você tem o empirismo, né? O conhecimento empírico ou o conhecimento vulgar. O conhecimento vulgar é como se fosse assim, é o que todas as pessoas adquirem na vida cotidiana, né? Ao acaso, baseado apenas na experiência vivida ou transmitida por alguém. Então, em geral, ela resulta, né, de repetidas experiências casuais de erro e acerto. Pode resultar também de transmissão de geração para geração e assim fazer parte, né, da tradição de uma coletividade. Então, como assim? Por exemplo, quando é uma criança, a gente volta à criança, né? A criança que aquela fase infantil, aquela fase de ser um indivíduo muito questionador. Ele pergunta assim para o pai ou para a mãe: pai, mãe, por que está tendo trovão? Por que está tendo esses raios? Porque eu estou com medo, não sei o quê. Por que acontece isso? Por que ele faz um barulho tão grande? Aí
Caso se o pai ou a mãe, os pais não tiverem conhecimento, né, científico, o que ele vai dizer? Ele vai utilizar um conhecimento vulgar. Ele vai dizer assim: ah, meu filho, é porque papai do céu está ralhando, né? Ele vai dizer porque o papai do céu está brigando, porque a gente fez uma coisa muito feia. Se caso você também tenha feito uma coisa muito feia, então o papai do céu está ralhando. Por isso que você, meu filho, minha filha, vocês não podem ser mal criados, você tem que ser obediente aos pais, você tem que fazer seu dever de casa. Se você não fizer, o papai do céu vai ralhar. Então você vê, é um tipo de conhecimento que foi passado de geração em geração, que nossos avós, nossos bisavós, tataravós ensinaram, então isso aí foi passado de geração em geração. Então você vê como é que você é interessante que mesmo tendo esse tipo assim de conhecimento, ele não pode ser nunca menosprezado, né? Porque ele justamente foi a partir do conhecimento vulgar que ele constitui a base do saber. Tá certo? Então você vê que nós temos assim muitos outros exemplos de conhecimento vulgar que nós temos por falta do conhecimento científico. Um outro exemplo que eu posso dar vamos botar em relação aos outros seres vivos, por exemplo, o avestruz. A gente vê muito em desenhos animados que o avestruz, quando ele quer se esconder de alguma coisa, quando ele faz alguma coisa errada, né, o que mostra? O avestruz ele se esconde. Ele enterra a cabeça dele no solo ali, porque ele se sente envergonhado. Então a gente vê muito isso em desenhos animados, principalmente muitos desenhos na década de 70 e 80. Então quem, né, viveu essa época desses desenhos, né, de grandes consagrações, então a gente pode ver que o avestruz, ele no desenho animado, ele faz esse tipo de atitude de enterrar a cabeça, quando na verdade não se trata disso, né, de enterrar a cabeça, porque agora, se a gente for levar isso para o conhecimento científico, então o professor de filosofia ele pode falar sobre isso. Ele pode dizer que, porque quando a gente está vendo um avestruz e quando ele está a gente observa ele numa distância muito grande, aí dá a impressão realmente que quando ele abaixa a cabeça, ele enterra a cabeça. Então, o que acontece, pessoal? Então, quando o avestruz ele enterra a cabeça, então, se a gente levar isso para o conhecimento científico, ele encosta, né, a cabeça bem no chão, porque para ele saber se está por perto algum inimigo chegando. Então, ele encosta no solo para ver se ele escuta os passos, né, a aproximação de um inimigo. Ou então outra coisa, né, e quando ele se sente ameaçado por um possível predador, um predador suspeito que esteja próximo, ele na hora de longe assim, quando ele está com a cabeça baixa, dá a impressão que ele está sem cabeça, e de longe dá a impressão que parece um arbusto. Então isso é uma proteção, é uma maneira de o avestruz se camuflar. O avestruz ele realiza um mimetismo, ele imita um arbusto. Olha só que interessante dentro das ciências como é que é. E só para aumentar a curiosidade, só para a gente ter a curiosidade em relação ao avestruz, então ele pode ficar muito tempo sem beber uma gota d'água. Então, e outra coisa também, ele atinge uma velocidade estupidamente enorme. E quando ele corre, ele pode atingir uma velocidade próxima de 70 km por hora. Para você ver como é que é interessante nesse mundo da ciência, que os outros seres vivos, eles passam para a gente, né? Passa para o ser humano, e a gente fica tendo aquele poder de observação, e que os seres vivos, eles têm a gente fica se perguntando, por que existem esses seres vivos? Por que existe o avestruz? Tá vendo como é que a filosofia, ela tem um valor muito grande? Então a filosofia, ela faz um juízo de valor. Ela incentiva você a questionar, a você observar o que aquele avestruz está fazendo no planeta, o que ele está querendo passar para a gente. Será que essa velocidade grande do avestruz, essa velocidade enorme que ele tem de atingir quase 70 km por hora, dependendo da espécie, né? Então, dependendo da espécie, se for uma espécie que tem essa velocidade muito grande, então isso estimula assim. Então eu vou, tipo assim, construir um veículo, aquele avestruz está passando uma ideia para mim, que eu tenho que construir um veículo que consiga se igualar ao avestruz. Que eu vou construir um automóvel. E a gente fica se pensando, a gente pode questionar, será que o automóvel ele foi inventado por causa disso? Por causa do avestruz que incentivou ao homem a
a ter a ideia de fabricar um veículo de 4 rodas ou de 2 rodas. Olha só que interessante, isso é um questionamento. E para a gente saber isso, a gente pode fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa bibliográfica. Nós temos o poder, né? Tá aqui, ó, o aparelho aqui, ó, fala isso aqui. Na hora que você já faz a busca e você pode ter um conhecimento muito maior, o professor pode aproveitar e aumentar o conhecimento a respeito dos exemplos que são dados, tá certo? Então, essa história do avestruz não é de enterrar a cabeça para mostrar que ele está com medo. Isso é uma lenda, é um folclore, e não passa de uma lenda. E as lendas, elas são muito importantes. Você vê que como é que pode, né? É muito interessante, né? Quando a gente coloca... Quando a gente vê lendas que acontecem em algumas cidades, lendas, né, de pessoas que existem, por exemplo, naquela cidade acontece o lobisomem, ou então que o homem se transforma em lobisomem. Então na outra cidade existe uma lenda que uma mulher fantasma, ela anda à noite, né, naquela cidade, que ninguém fica, todo mundo vai para suas casas. Então isso é uma forma de proteção, é uma forma de você se proteger, de impedir que estranhos, né, visitem aquela cidade, estranhos que podem ter, que configurem uma ameaça para aqueles habitantes, né? Olha só que interessante. Então o conhecimento vulgar, nesse sentido, ele passa a ter uma importância muito grande, com uma importância de proteção, né? Então você vê que... Então, um outro exemplo que a gente pode falar do conhecimento vulgar é que, por exemplo, vamos dizer assim, muitos dizem assim que não é necessário estudar psicologia para se saber se uma pessoa está alegre ou está triste. Tudo bem, nesse ponto a gente sabe, assim, baseado em tantas observações que a gente faz desde pequeno, a gente sabe quando uma pessoa fica alegre, fica triste diante de alguma notícia, ou então quando a pessoa, né, se machuca. O que acontece? Você coloca, né, o estado de humor dessa pessoa porque já passou por muitas experiências de contato com pessoas alegres ou tristes. Então, se você fica alegre ou triste, é porque você já teve contato de pessoas que também ficaram alegres, que ficam alegres ou tristes, tá certo? Bom, então vamos ver o outro tipo de conhecimento aqui, que é Tá lá. Então, ó, temos aqui o conhecimento científico. Pessoal, então o conhecimento científico, né, já deixei bem claro, né, no debate, né, há alguns minutos que foi feito, que é o seguinte, né? Então, o que é o conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele analisa os fatos para descobrir suas causas e concluir as leis gerais que os regem. É o exemplo que eu dei a respeito da flecha. Você vê que a flecha, ela voa a partir do impulso. Por isso que a gente volta aí para a física, que a física você tem o outro assunto também na física, que é chamado impulso, que você gera um impulso ali. Então, quer dizer, então teve uma causa. Então, o conhecimento científico, ele se relaciona com o estudo que se relaciona com causas e consequências, né? Suas causas e seus efeitos. Então, é a mesma coisa em relação quando você fala das doenças. Toda vez que uma pessoa está com alguma doença, é porque existe uma causa, tá certo? Então, é verificável na prática, porque por demonstração ou experimentação. Então, diferentemente, né, do conhecimento filosófico, que o filosófico ele se baseia apenas no raciocínio, ele não usa atividades práticas, ele não usa experimentações, demonstração para provar que aquele fenômeno acontece. É o exemplo da flecha. A flecha, o filósofo, ele vai ver que a flecha voa e ele só vai dar o juízo de valor naquela flecha. Ele sabe que aquela flecha voa porque vai atingir o alvo. Isso é um raciocínio, é até do ponto de vista lógico. Agora, o conhecimento científico não. O conhecimento científico, ele quer saber de onde a flecha veio, quem deu o impulso à flecha, quem foi entre aspas, o detonador da flecha. Qual o tipo de trajetória que a flecha está fazendo, qual o ângulo que é calculado, se vai atingir o alvo correto. Então você vê que isso é muito importante, que no conhecimento científico, o que acontece quando a gente vê nas Olimpíadas? Você vê que nas Olimpíadas existe aquele lançamento da lança, você tem a lança, né, a lança, né, como se fosse assim uma flecha, né,
parecida com uma flecha, vamos dizer, voa igual uma flecha, e que você vê que eles fazem o cálculo direitinho, que o atleta olímpico ali que atingir maior marca ali, acertar o alvo ali, eles fazem aquele cálculo da distância, usam a matemática, então eles usam todo aquele cálculo ali para saber quem atingiu a melhor pontuação, pronto. Então aquele atleta ele consegue ter a vitória, ganha ali a medalha de ouro, porque ele conseguiu fazer, executou uma proeza muito maior no lançamento, né, da lança lá. Tá certo? Então o conhecimento científico ele necessita de demonstração de atividade prática para provar que aquele fenômeno biológico acontece, que aquele fenômeno não só biológico, como também fenômeno físico. É no caso do avestruz. O conhecimento científico ele consegue descobrir, ele consegue, através de pesquisa, de observação, de experimentações, para saber por que o avestruz ele enterra ali a cabeça, tá certo? E o próximo conhecimento tá aqui, ó. O próximo conhecimento é o conhecimento, olha lá, filosófico. Olha lá, conhecimento filosófico é o nosso tipo de conhecimento que é o personagem principal dessa apresentação que eu estou passando aqui para vocês. Então, só para deixar bem claro que depois de tantos exemplos que o professor de filosofia ele conversa com a turma por meio de um bate-papo informal. Então, conhecimento filosófico. Então vamos lá. O conhecimento filosófico ele relaciona-se, né, com a capacidade de reflexão do homem. Capacidade de reflexão, aquilo que foi explicado no primeiro vídeo. Você tem o sim e o não, e você tem a região do talvez. Aquele campo das incertezas, do campo dos questionamentos, do campo das reflexões que você reflete, você pergunta, tá certo? E o que acontece, né? A capacidade de reflexão do homem e o raciocínio. Então, o raciocínio, realmente é a ferramenta principal para as pessoas que têm o conhecimento filosófico, tá certo? Então, você vê, e o raciocínio é o instrumento exclusivo, ou raciocínio ou razão, e que, de preferência, a razão tem que estar em cima da emoção, né? Enquanto no conhecimento científico, os instrumentos são, por exemplo, quais são os instrumentos do conhecimento científico? Né? Só para a gente ficar bem claro para diferenciar do conhecimento filosófico. Os instrumentos, né, que nós precisamos no conhecimento científico é o telescópio, né, o microscópio e os experimentos em laboratório. Então, para você provar, por exemplo, que seres vivos, seres microscópicos existem, que estão aqui no ar nesse momento, e que nós, vamos dizer assim, que respiramos, né, esses seres microscópicos, então você vai ter que fazer uma experimentação, que a gente faz todos aqueles experimentos científicos, né, experimentos de laboratório. Então, como a ciência não é suficiente para explicar o sentido geral do universo, como assim o sentido geral do universo? O homem tenta essa explicação através da filosofia. Então, quando entra nesse assunto do universo, quando você tenta explicar a origem do universo, fica muito complicado a gente utilizar o conhecimento científico. Vamos dizer assim, que o conhecimento científico vai conseguir vencer o conhecimento filosófico, porque quando surgiu todo o universo, surgiu estrelas, surgiu os planetas, surgiu o Sol e outras estrelas como o Sol, fica complicado porque não teve ninguém ali que testemunhou, ninguém estava lá para testemunhar de como surgiu aquilo tudo, para explicar todo aquele universo mas claro mas o que a gente sabe hoje em dia, que as estrelas elas nascem e morrem. Então, através dessas observações atuais, que nós temos aparelhos, né, ultra aparelhos, né, de um alcance muito grande em relação à capacidade de observação, né, lentes super poderosas que você consegue observar outros planetas, né, fora do sistema solar. Então, você consegue observar que aquele planeta está ali e depois você observa que aquele outro planeta ele está morrendo. Então, a gente fica perguntando, então será que com a Terra acontece a mesma coisa quando foi formado a Terra e os outros planetas que fazem parte do sistema solar, como Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Mercúrio? E o que acontece? E que o destino do planeta, dos planetas, será o mesmo como acontece com aquele planeta que já morreu e que já foi destruído? Vamos dizer que talvez sim. Tá vendo como é que eu uso o talvez? Como é que o conhecimento filosófico
ele consegue interferir no conhecimento científico, porque se você vê, olha só, tudo é na base, vamos dizer assim, condicional, é condição, tipo, se aconteceu com aquele planeta ali que morreu, que foi observado através do ultratelescópio ali, que observou nos instrumentos de observação, observou que aquele planeta morreu, aquele planeta nasceu e morreu. Aquela estrela morreu, quer dizer, então um dia aquela estrela se originou lá há bilhões de anos e hoje você vê que aquela estrela está morrendo. Então aí a gente começa, aí vem a pergunta: será que isso vai acontecer com o planeta Terra e com os demais planetas? Será que Marte vai ser o planeta da vez? Quer dizer, se os planetas mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, depois vem Terra, que é o terceiro planeta do Sistema Solar, a partir do Sol, né? Contando a partir do Sol. E será que a Terra vai ser destruída e o que acontece? E que Marte vai ser o próximo planeta a ter habitantes, vai ter seres vivos? Tá vendo como é que é? Olha a pergunta que a gente faz, como é que é interessante. Então, baseado nas perguntas, nas reflexões, é por isso que o homem está tentando criar vamos dizer assim, né? Que a gente vê muitas notícias em revistas científicas, até mesmo nas redes sociais que nós vemos, que já estamos querendo construir moradias lá em Marte de pessoas, né, que estão querendo comprar passagens para poder ir para Marte, para querer morar em Marte. Já estão querendo construir uma base lunar na Lua, né, se caso acontecer o planeta Terra for destruído, então vamos morar no próximo planeta. Olha só como é que é, olha como é que a filosofia ela tem utilidade. É por isso que nós estudamos filosofia, mas só que acontece que isso aí não é falado explicitamente na escola. Por isso que o professor de filosofia ele deve fazer esse debate, que é muito importante. Aí o aluno ele consegue entender melhor por que está estudando filosofia. O aluno ele já estuda filosofia, só que ele não sabe disso. O aluno ele filosofa, mas ele não sabe que está filosofando propriamente dito, tá certo? Então é por isso que falando disso, falando da importância da filosofia, ele já fica mais esclarecido, tá certo? Então você vê que desse que eu falei, desse exemplo da formação do universo, então já que o conhecimento científico não consegue explicar totalmente, então a filosofia ela explica. É por isso que, graças à filosofia, o homem teve essa ideia de explorar Marte, para saber se existem. Será que é porque para saber se existem seres vivos no outro planeta? Não. Olha só, se você for essa parte da resposta que fala, será que é para saber se existem marcianos no outro planeta? Isso é um conhecimento vulgar. A gente fica observando, né, o que lança projéteis para outro planeta, aí a pessoa responde: deve ser para saber se existem alienígenas, em outros planetas. Isso é conhecimento vulgar, quando na verdade não é isso. Eles querem saber se existem no outro planeta, Marte, por exemplo, se existe oxigênio e água, para saber se existem esses elementos e se descobrirem que existe, o que acontece? Então eles podem deduzir, que podem ter seres vivos lá no planeta Marte. Olha só, deduzir, de dedução. O que acontece? Com a filosofia estabelecemos, né, uma concepção geral do mundo, né? A filosofia ultrapassa o científico, já que a essência da filosofia é a busca do saber e não de sua posse. Quer dizer, ele busca saber aquilo, ele não se apossa daquilo. Para você ter uma ideia, eu tenho um exemplo aqui, para ficar bem mais claro em relação a essa busca do saber e não da sua posse. Eu posso buscar um exemplo aqui de uma questão que é relacionado à evolução humana. Então você vê que lá nos nossos ancestrais, antes do surgimento do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, quando teve outras espécies humanas, que é o Homo de Neandertal, o Homem de Cro-Magnon, o Homo ergaster, o Homo erectus, né, que foi responsável pela descoberta do fogo. O que acontece? Naquela época, os nossos ancestrais eles já exerciam o poder de filosofia. Eles questionavam, qual o poder que ele usava muito filosófico é essa parte justamente do método científico, que é a observação. Então eles
fazem a observação, eles observam através de erros e acertos, eles estavam de uma certa forma raciocinando, olha só, raciocinando, que graças a esse poder de observação que os nossos ancestrais tiveram, nós chegamos até aqui. Então, isso aqui mostra que está aqui um exemplo, ó. Está aqui um exemplo de uma questão aqui, ó. Está aqui. Eu vou mostrar que fala assim, de apreciação artística, como tudo começou. Então, naquela época, quando os nossos ancestrais eles realizavam a caça, quando eles passaram a exercer o poder de caça, então o que acontece? Eles também, além da caça, eles tinham também um poder de arte. É por isso que existe aquela tipo de arte que mostra aqueles desenhos esculpidos em rochas, que é a arte rupestre. Então principalmente o homem de Neandertal, foi o homem de Neandertal, na verdade. Então, o homem de Neandertal, ele exerceu esse não só o poder da caça, como também o poder de apreciação artística. Mas aí a gente fica questionando, mas será que foi realmente o homem de Neandertal que fez todo aquele desenho? Os estudos recentes mostram que não foi o homem de Neandertal, foi o homem de Cro-Magnon. É o homem, justamente, que foi a partir do homem de Cro-Magnon que nós surgimos, o Homo sapiens sapiens. E que foi, vamos dizer, quase comprovado, que o homem de Cro-Magnon, foi ele que exerceu essa apreciação artística. Então está querendo mostrar o seguinte, que quando o homem de Neandertal ele observou essa arte nas rochas, que mostra desenhos de animais que provavelmente assim que o homem ele caçava aquele animal, aí o homem naquela época ele esculpia aquele animal para dizer registrando que aquele animal foi caçado. Então deduz-se que o homem de Neandertal e o homem de Cro-Magnon foram contemporâneos. Olha só a conclusão que chega, né? Então aí mostra aqui dizendo assim, mostra aqui no desenho aqui, ó, dois homens da caverna. Então esse homem aqui da caverna, ele já tem desenvolveu um raciocínio em comparação com o outro. Esse aqui já exerceu, ó, ele já faz uma apreciação artística. A gente fica perguntando, já alguma evolução biológica, já um desenvolvimento maior do raciocínio. Enquanto que o outro, que tá dizendo aqui, né, dizendo que, falando assim, eu vou até ler para vocês verem, ó. De certo, há uma semelhança extraordinária e ousados contornos naturais da caverna acentuam o senso de perspectiva, fazendo de você um artista muito à frente de seus contemporâneos. Agora, por favor, vá lá fora e marche alguma coisa para o jantar. Você vê que esse outro aqui, vamos dizer assim, elogiando esse aqui que estava fazendo a apreciação artística, mas esse aqui manteve nele aquele instinto, né, que é o instinto da caça, né, que faz parte da nossa espécie, né, do ser humano, que nós somos caçadores. Então, o que acontece? Então, ele mostrou aqui que ele ainda, por mais assim que eles tenham, né, o senso crítico, né, o senso artístico, então o que acontece? Né? Mas eles levavam ainda uma vida animalesca, como a gente leva uma vida também animalesca. Um exemplo, quando a gente faz o abate, né, dos animais para nós alimentarmos, que a gente tira a carne bovina, a carne suína, a carne do frango. Então a gente tem essa atividade animalesca, porque nós abatemos os animais, tá certo? Porque é uma questão de sobrevivência. Nós sobrevivemos à custa dessas atividades que nós fazemos, né? À custa da caça. Então, assim, já que ainda não havia descoberto a agricultura, então você vê que naquela época, como a agricultura ainda não foi descoberta, então eles mantinham aquela atividade de caça. E hoje em dia, o que acontece? Nós exercemos dois tipos de atividade para adquirir o alimento, que é através da caça, né? A gente abate os animais, e a agricultura juntos, ó, juntos. Aí dá o nome, aí deu a denominação de agropecuária. Olha só que interessante, tá certo? Então você vê que então a filosofia, como eu já havia falado, né, ela ultrapassa o científico, já que a essência da filosofia é a busca do saber e não da sua posse, tá certo? Bom, então vamos ver aqui o outro conhecimento aqui, né? O conhecimento que é o conhecimento
Olha lá. O quarto e último conhecimento, que é o conhecimento teológico. Então, tá aqui. O conhecimento teológico, o que é o conhecimento teológico, né? Ele é produto, né, da fé humana na existência, né, de um ou mais entidades divinas, um Deus ou muitos deuses. Tudo bem. Aí ele apresenta respostas feitas pelos deuses, pelos escritos sagrados e resultam da fé da crença religiosa. O que quer dizer com isso? O que significa é o seguinte: quando você pode observar aquele fenômeno ali, o fenômeno que é, por exemplo, da formação do universo. Você vê ali a formação da Terra, a formação do Sol, a formação, né, dos satélites, né? Por exemplo, a Lua, né, que é o satélite do planeta Terra, e você utiliza os conhecimentos, né, anteriores. Cada um tem o conhecimento que adquiriu, pode explicar de como foi formada a Terra. E como é que o conhecimento teológico ele faz isso? Então, se alguém pergunta para você como é que a Terra foi formada, como é que foi formado todo o universo, tudo aquilo, o que você pode dizer? Você pode dizer que no conhecimento teológico, você pode dizer que isso tudo aconteceu porque uma energia poderosa, uma energia onipotente, uma energia divina, que foi responsável por toda essa criação. Por isso que aí mostra, baseado nas escrituras sagradas, a Bíblia, que mostra ali que é como se diz assim, fez-se luz. Fez-se luz. Existe um vídeo muito interessante que mostra a formação de tudo que foi formado, né? Foi formado o planeta, foi formado o Sol, foi formado os seres vivos e os seres humanos. E o interessante que mostrou nesse vídeo um entrevistado, né? Um cientista, ele falou assim que milionésimos de segundos houve aquela explosão, que é a teoria do Big Bang, né? Que foi toda aquela explosão e que gerou tudo. Que a partir daquela explosão foi gerado elementos essenciais para a formação da Terra, para a formação do Sol, para a formação das estrelas e formação de tudo que a gente vê hoje em dia. Até isso aqui, por exemplo, se a gente for ver, esse simples, né, objeto aqui, né, foi gerado a partir da onde? A partir justamente daquela explosão lá do Big Bang que aconteceu, vamos dizer assim, a 13,7 bilhões de anos que aconteceu aquela explosão. Aí o que ele diz, o cientista, no final? Ele fala, fez-se luz. Fez-se luz. Então você pode ver que esse negócio que fez-se luz, ele usou um pouco de ter o conhecimento teológico. É o que mostra justamente ali nas escrituras sagradas, né? Que fala na Bíblia, no Primeiro Testamento, que diz, né, que como que a origem de tudo que foi formado seres vivos. Então você vê todo aquele conhecimento teológico que mostra que se você não consegue explicar pelo conhecimento científico, conhecimento filosófico, nem o conhecimento vulgar, né? Lembrando que o conhecimento vulgar ele não pode ser nunca menosprezado, que foi a partir dele, a partir do conhecimento vulgar que foi formado os demais tipos de conhecimento, né? Tem que ter uma base para formar. Da mesma forma que foi formado o universo, se foi formado tudo isso que nós vemos até hoje, tinha que começar de alguma coisa. Então, no conhecimento filosófico, no conhecimento teológico, então se perguntar, como é que foi formado isso aqui tudo? Porque a energia divina quis que fosse formado. Então você vê que, se você não quer realmente saber, né, quer tentar explicar tudo que foi formado, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que ter da fé, de uma crença religiosa, de que tudo aquilo foi formado, de tudo aquele fenômeno acontece. Você está vendo aquele animal correndo ali, se aquele animal corre, se aquele animal ali está voando, se aquele animal está nadando, tudo foi resultado da natureza, de uma energia onipotente, onipresente, onipotente, que uma energia superpoderosa tem que ter alguma coisa poderosa, uma energia espetacular que fez tudo isso acontecer, né? Então você vê que algumas coisas nós não conseguimos explicar. Por exemplo, se a gente for observar o nosso corpo humano, se nós observarmos o nosso corpo humano, como é que o nosso corpo humano foi formado? Como é que nós temos essa estrutura, essa máquina perfeita aqui? Então a gente pode dizer que foi alguma energia poderosa, espetacular, fantástica, que foi responsável
tudo que nós conseguimos observar em nós mesmos. A visão, o olho humano é realmente um órgão espetacular. E você pode ver o olho humano, vamos dizer, algo assim tão perfeito, tão maravilhoso, essa estrutura aqui, e que a máquina fotográfica, a câmera, ela não consegue se aproximar bem, ela não consegue se aproximar dessa perfeição, que é o instrumento mais maravilhoso que a natureza poderia produzir. Então, às vezes a gente fica pensando, como é que pode, né? O olho humano, essa estrutura aqui, esse órgão maravilhoso aqui, e que a gente consegue, né, ter total contato, né, com interação com o mundo externo, fora do nosso corpo, e que graças a esse aqui, que os estímulos, a gente consegue olhar os estímulos, e o olho humano ele é estimulado. Você vê que interessante. Então você vê, então somente uma energia poderosa, né, baseado na fé, algo divino, algo super poderoso, foi capaz de criar essa estrutura aqui. Tá vendo como é que é o conhecimento teológico? Então a gente pode dizer que o conhecimento teológico, vamos dizer que ele pode estar acima de todos os outros conhecimentos ali, certo? Então, pessoal, é isso. Nós falamos, né, a respeito da segunda parte do vídeo, e nós colocamos aqui os 4 tipos de conhecimento, e através dessas diferenças é que você consegue entender melhor o que é a filosofia, tá certo? Então, pessoal, um abraço e até lá.